Como é feito o diagnóstico de câncer de mama? Parte da procura da paciente ao médico. Pode ser uma consulta de rotina. Às vezes a paciente nem notou, não valorizou um pequeno nódulo que apareceu ali na mama dela. Mas o médico, ao examinar, e este pode ser o ginecologista, ou para quem já tem uma prática de passar com um mastologista pelo menos uma vez por ano, esses médicos eles são capazes de, no exame da mama, detectar qualquer alteração que seja suspeita. As alterações suspeitas são então encaminhados uma série de exames para definir melhor e caracterizar melhor essa alteração. A mamografia tem uma importância grande como exame de triagem. Então, mulheres a partir dos 50 anos de idade são mulheres que começam a fazer mamografias com mais frequência, porque a partir dessa idade a gente tem uma incidência na população em geral maior de câncer de mama. Então a mamografia habitualmente ela é feita todo ano. E se houverem alterações que justifiquem uma pesquisa mais aprofundada, este deve seguir com um curso habitual de pesquisa diagnóstica. Ao fazer a mamografia, as mulheres vão ver que os exames vão vir laudados em escalas de alterações que acontecem na mama habitualmente, chamados de BIRADs. Os BIRADs vão de 0 até 6. Quanto mais próximo de 0, menor probabilidade de se tratar de uma doença maligna. Quanto mais próxima de 6, maior probabilidade de se tratar de um câncer. No meio termo, BIRADs 3, 4, às vezes são necessários repetir a repetição dos exames com um intervalo mais curto, se for um BIRADs 3, ou se é um BIRADs 4, dependendo da alteração, às vezes se indica uma biópsia para avaliar se aquela alteração é relacionada ao câncer. Então, o diagnóstico é feito a partir do exame físico, da avaliação do profissional, da mamografia e às vezes do ultrassom, que complementa muito as informações que são dadas pela mamografia. Hoje, em algumas pacientes que têm mamas mais densas, quer dizer, a mulher que entra na menopausa, a mama fica substituída por gordura, a glândula, o tecido que é responsável para a amamentação, ele acaba hipotrofiando, diminui bastante. Mas a parte de gordura da mama aumenta mais. E isso possibilita que na mamografia sejam caracterizadas melhores as alterações relacionadas ao câncer. Quando a mama é densa, ou seja, tem um tecido glandular mais exuberante, mais hipertrofiado, numa paciente mais jovem, então este tecido às vezes acaba atrapalhando um pouquinho na visualização de algumas alterações pela mamografia. Aí nós usamos o ultrassom para complementar essas informações. Há sugestão de algo, então vamos tentar caracterizar o que acontece. E a ressonância de mama pode ser usada também para esclarecer algumas dúvidas que não ficam bem claras com todos os outros exames que a gente fez até o momento. Mas quem fecha o diagnóstico é o patologista. O patologista fecha o diagnóstico ao analisar o material que é retirado da mama por meio de biópsia. Às vezes é uma biópsia por agulha, uma punção, tira um pedacinho daquele segmento da mama que tem alteração e encaminha para o patologista e no microscópio o patologista vai dizer, provavelmente ou definitivamente isso é um câncer de mama. E se é um câncer de mama, aí a gente precisa tratar dependendo do estágio em que essa doença se apresenta. E esse tratamento varia de estágio para estágio. Pode ser a simples retirada do segmento comprometido, até a retirada de toda a mama, ou a necessidade de tratamentos prévios, como quimioterapia, e a gente vai discutir um pouco mais adiante sobre cada opção de tratamento. Então, o diagnóstico de mama é um diagnóstico conjunto. A sua participação como paciente é de extrema importância. Então, você tem um papel fundamental no diagnóstico de sua doença, porque você vai valorizar a pequena alteração que sua mama apresenta. O patologista, o oncologista, o mastologista, o ginecologista
Nós fazemos parte de um time que está aqui para te ajudar e te oferecer a melhor opção de tratamento. Hoje tem uma infinidade, diferente de alguns anos atrás. Então as chances de cura aumentam se a gente trata de forma adequada, se a gente trata de forma precoce qualquer mínima alteração que aconteça na sua mama. Não hesite. Qualquer alteração, procure o médico